Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Manfred Krusch. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui, de, quem sabe, deixar alguma coisa, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então estamos aí, às ordens para qualquer dúvida. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida, de trabalho ao lado de Deus, né, na obra adventista do Dr. Manfred. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor a sua data de nascimento, onde que o senhor nasceu e quem foram seus pais e seus irmãos. Bom, eu nasci na Alemanha, né, numa cidade chamada Eisenach, né, cidade do interior da Alemanha, em 1944. Bom, meus pais foram falecidos, né? O pai era Arthur Krusch, no caso, né? E a minha mãe, Elfriede Krusch. Eu tive mais dois irmãos, dois irmãos, três comigo, que o nome de um é Rainer e a outra é Úrsula. O Rainer está morando no Rio Grande do Sul e a minha irmã mora nos Estados Unidos. Que legal, doutor. E o senhor passou sua infância ali na Alemanha? Quando que a sua família veio aqui para o Brasil? Pois é, eu nasci em 44, né? Todo mundo deve saber que 1944 foi praticamente no fim da guerra, né? Mas eu ainda peguei um ano de guerra. Mas eu não me lembro, logicamente, desse período, né? Em 45 a guerra terminou. Então, a minha família ainda ficou mais 6 anos na Alemanha. Uhum. Né, porque a minha mãe, que já morou no Brasil em algum tempo, né, ela também nasceu lá, mas os meus avós migraram para o Brasil, depois retornaram. E ela então já conhecia e ela voltou só para enfrentar uma guerra, na realidade, que eu não sabia, né, que ia acontecer a Segunda Guerra Mundial. Na época, o Hitler, que era dizia, voltem alemães para a Alemanha, porque vai ser uma grande nação. Na realidade, o que ele queria era mão de obra para a guerra, né? Uhum. E as pessoas não sabiam, né? Então, minha mãe, os irmãos da minha mãe resolveram voltar de novo do Brasil para lá. E eles, então, chegaram lá e tiveram essa desagradável surpresa, né, de que aquilo ali era tudo uma preparação para um conflito, né? Sim. Então, quando terminou a guerra e a Alemanha foi arrasada, né, não sobrou muita coisa lá, e nós ainda morávamos em Berlim ali naquela ocasião, e por azar, a parte de Berlim que nós morávamos tocou para ser dominado pela Rússia, né, a União Soviética na época. E aí minha mãe disse, não dá para criar um filho aqui nesse regime que está entrando, porque minha mãe era adventista já, meu pai não. E então ela convenceu meu pai que estava na hora de ir embora para o Brasil, né, porque eles achavam que, além do regime difícil, né, que eles iam enfrentar em termos de religião e tudo mais, eles também achavam que essa instabilidade aqui vai gerar uma nova guerra e assim por diante. Então o Brasil foi uma opção de uma vida mais, né, para mim, né, menos risco de virar um comunista ateu e um ativista, né, qualquer coisa assim. Uhum. E aqui no Brasil, longe dos centros bélicos, né? Sim. Então essa é a razão que nós viemos em 1951. Okay. Aqui chegamos em Porto Alegre, né? Onde foi o nosso destino final. E a partir daí, então, começou a minha vida aqui no Brasil. Ok. O senhor mencionou que a sua mãe já era adventista. Como que ela conheceu a mensagem e como que isso impactou o senhor para que o senhor também decidisse seguir esse caminho, né? Pois é, a minha mãe, quando ela voltou daqui do Brasil para a Alemanha, ela era batista, né? A minha avó também, as duas eram batistas, né?
E assim que chegaram na Alemanha, foram procurar alguma igreja batista, mas a região que eles estavam ali e tal, não tinha nenhuma dessas igrejas, né? Elas ficaram meio assim, né? Qual é a igreja que nós vamos? Não era assim que nem hoje, né? Tem uma igreja em cada esquina, né? Hoje o cardápio religioso é enorme, né? Mas naquele tempo tinha poucas igrejas e tal, elas foram numa, foram noutra, mas parece que não se adaptaram muito bem. E minha mãe, minha avó, que era mais devota, assim, né? Mais religiosa, ela, então, minha mãe tinha que trabalhar, né? Então ela ficava ali lendo, estudando. Um dia ela estava lendo na porta da casa dela, onde ela morava, e aí apareceu um comportor. O senhor sabe o nome dele? Não sei. Acho que nem ela lembra. Mas um comportor, né? Que muito assim, esperto, né? Chegou ali, olhou, viu, estava acho que indo de casa em casa, né? Chegou na casa da minha avó, da minha mãe, e disse: mas que coisa mais boa, assim. Ele fez um elogio, né? É tão raro a gente ver pessoas lendo a Bíblia, né? Porque ela estava justamente lendo as Escrituras, né? E aquilo aí, pronto, chamou a atenção da minha avó, né? Ela já gostou do enfoque dele, né? E aí ele chegou, entrou, conversaram. E minha mãe ficou tão encantado com aquilo que ele começou a falar, não sei exatamente o que, né? Mas aquela mensagem dele, e ele conversou algum tempo com ela, não sei se vendeu o livro, provavelmente sim. Mas ele tinha que ir embora e tal, e a minha avó disse: não, mas fica aqui, eu não sei o que, não posso, tal. E aí marcou alguns outros momentos, né, para voltar lá, mas a minha avó era incansável, né, ela queria porque queria, e ele, no fim, ele disse: olha, eu não tenho condição, porque eu tenho que trabalhar, vender, né, então ele passou o caso o interesse da minha avó para um pastor que ainda tinha poucos pastores, né? Era no meio da guerra, né? Os pastores também foram todos para a guerra, né? Todos foram convocados, mas devia ser algum pastor mais idoso que ainda ficou ali, né? E ele então continua dando os estudos, né? Geralmente, o que eu me lembro é sobre as profecias de Daniel, aquele histórico tradicional nosso, né? E minha avó, logo em seguida, não sei quanto tempo, né? Ela aceitou a mensagem do advento, né? A minha mãe resistiu um pouco, né? Minha avó, isso é a minha própria mãe me contando isso, né? Que ela disse: pô, mãe, tu já foi numa igreja, agora vai noutra, agora você quer passar para essa e tal. Ela achou que esse negócio de ficar mudando de igreja não seria uma boa. Mas a minha avó estava tão determinada, né? Que depois de mais algum tempo a minha própria mãe também acabou aceitando a mensagem e se converteu, né? Isso foi, acho que, eu não sei exatamente o ano, mas foi entre 39 a 43, por aí, que isso aconteceu. Eu realmente não tenho essa informação, né? Que Deus seja louvado. Então, o senhor aprendeu sobre a igreja adventista com a sua mãe. Com a minha mãe, Teve sim. algum momento marcante na sua vida para que o senhor também se tornasse cristão, adventista, né? E quando que o senhor foi batizado? Bom, sabe como é que é, né? Eu nasci, então, praticamente num lar adventista, entre aspas, porque a minha mãe, uma vez que ela aceitou a mensagem, né? Isso... Eu já falei nessa época, mais ou menos, talvez em 1941, por aí, não tinha jovens mais na igreja, né? Só tinha mulheres. Jovens, assim, de idade de casar, né? Eles estavam todos no fronte da batalha, né? Então, só tinha ou mulheres na igreja, ou então pessoas de idade já, né? Então... o pastor não deu nenhuma instrução específica para minha mãe, dizendo: olha, cuidado, arranja uma pessoa, um esposo da igreja e tal, né? Era a mesma coisa que decretar ela ficar solteira, né? Então ele foi assim, muito jeitoso, disse: olha,
Aí você escolhe um homem assim, 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 que seja, né, algumas características. E por acertos lá de uma tia do meu pai, ela conhecia minha mãe, fez um encontro. Meu pai não foi para a guerra assim no fronte da batalha, ele tinha um problema visual, então ele servia de retaguarda na própria nação alemã, né, e produziam coisas para a guerra e tal, então ele ficou. Então por isso tinha alguns jovens ainda que estavam disponíveis, né? E aí meu pai conheceu minha mãe e tal, e eles fizeram um acerto. Olha, eu sou adventista, minha mãe fez isso de assim, na cabeça dela. Olha, agora eu sou adventista. Aí ele diz, não, eu sou católico. Minha mãe disse, olha, mas eu não vou mudar de religião, não me tire nenhuma vez disso aí, porque senão já vamos parar por aqui. O meu pai disse, não tem problema, não. Ele era católico, mas sabe, um católico apostatado. O católico já não é grande coisa, não sei se eu posso dizer isso aqui, mas ele já não é assim tão devoto, né? Uhum. Mas ele foi contra, né? Porque ele viu coisas que ele achou que não era próprio uma igreja, né? Então ele não era mais católico, mas virou semi-ateu, né? Ele acreditava em Deus, assim como Hitler acreditava em Deus, né? Em alguma coisa superior, né? Mas judeus, Jesus Cristo era judeu, né? E eles odiavam judeus. Uhum. Então tudo que você falava de Jesus era símbolo de uma raça exploradora, sei lá como é que eles olhavam os judeus como porque os judeus sempre se davam muito bem, né? E eles iam bem, né? E a nação alemã estava capengando ainda devido à Primeira Guerra Mundial. Então, eles achavam que eles eram concorrentes desleais, né? Uhum. E aí criaram esse antagonismo, esse antissemitismo aí. E meu pai, então, nunca abriu mão disso. Nunca incomodou a minha mãe no sentido de nos impedir a mim e depois os meus irmãos a ela levar para a igreja. Uhum. E os dois se batizaram na igreja e tal, né? E assim nós... Então, eu não tive assim eu não fui convertido por alguém, né? Eu nasci dentro da igreja, né? Eu fui batizado em 1958. Na época eu tinha 14 anos, né? Certo. E na Igreja Central de Porto Alegre. O senhor sabe quem foi o pastor oficiante? Foi o pastor Sesostre César. Ok. O pai da Lucutinha, da esposa do Dr. Natanael, não sei se conhece. Ok. Então, agora passando para a parte da educação, onde que o senhor fez os seus primeiros estudos, ali o primário, o ginásio, o colegial, e depois, onde que o senhor fez a graduação, como que foi a escolha de se tornar médico? Eu comecei a estudar na Alemanha, na realidade, né? Com 6 anos era obrigatório, né? Ali o regime era obrigatório, né? Toda criança com 6 anos legalmente tinha que estar na escola já, né? Então, com 6 anos, a minha mãe me matriculou numa das escolas. Nós morávamos na época em Berlim, né? Né? Mas eu fiquei 1 ano só, né? Porque quando eu tinha 6 anos eu estava com 50, foi em 1950, né? E nós chegamos aqui em 1951, então eu fiquei só 1 ano na escola ali. Mesmo aí, meus pais já sabiam, né, que nós íamos embora, mas eles não podiam deixar de me mandar para a igreja, senão a polícia viria perguntar que deu o moleque aí que não aparece, tá entendendo? Uhum. Levantaria suspeitas. E naquele tempo o regime era assim, né? Se você tinha qualquer coisa que dava assim a ideia de que você é contra o regime, qualquer coisa assim, a pessoa desaparecia e ninguém sabia mais para onde ir. Então a minha mãe dizia sempre assim, eu ia ficar muito quietinho, né? Eles nem me falaram no começo que eles iam para o Brasil, né? Mas no fim estava tudo já assim, mas eu queria saber, né? Dizendo, não, é que nós vamos embora para o Brasil, né? Você não conta para ninguém, senão eles são capazes de prender o pai ou alguma coisa assim, né? Então, quando no último dia, ou no penúltimo dia, que nós aí praticamente fugimos da onde nós estávamos, né? Então viemos para cá. Então eu já tinha 1 ano, assim, alfabetização, né? Sim. Aí eu cheguei em Porto Alegre,
Aí eu levei um pouco de tempo, né? Perdi acho que 1 ano mais ou menos, né? Porque não sabia nem falar nada, né? O senhor teve que aprender a língua, né? Então, eu ia fazer numa escola onde só se falava em português. Mesmo assim, eu acho que no primeiro, depois de 1 ano, eles me matricularam numa igreja lá, fundo de quintal, que eles descobriram onde nós viemos, porque nós viemos assim, sem condição financeira nenhuma, né? Meus pais não tinham nada lá na Alemanha. Meu pai, a única coisa que ele trouxe foram ferramentas, né? Que ele era marceneiro, para aqui começar qualquer trabalho que aparecesse aqui, né? Então ele em uma malinha de nada, pertences. Então nós não tínhamos condição nenhuma. Então acharam lá uma igreja com um lugar assim bem humilde, mas a senhora lá dava aulas particulares, né? Então eu fiquei acho que 1 ano lá aprendendo nada, né? Porque ela mandava escrever de 1 a 100, de 100 a 1. Depois de 100 a 200, 200 a 1. E assim ela foi até 1000, não sei quanto, e passava dias e dias. O professor era adventista? Não. Era uma coitadinha ali que acho que tinha o primário de certo lá. Bom, o certo é que esse ano foi meio perdido. E depois nós mudamos para mais longe um pouco. E aí minha mãe me matriculou na escola primária de Esteio. Esteio era onde tinha uma igreja adventista. Esteio fica uns 30 quilômetros de Porto Alegre, né? A gente mudou mais para E ali tinha uma escolinha, tinha igreja, atrás tinha um salãozinho, e ali tinha escola, né? Como antigamente as escolas eram junto às igrejas, né? E aí os professores davam aulas assim, aqui uma fileira era o 1º ano, outra fileira era o 2º, outra fileira era o 3º, outra era o 4º, 5º. E ali eu fiquei até o 4º só, porque aí depois eu fiz a admissão, depois entrei para o ginásio, mas tudo lá na região onde eu moro. Não eram escolas adventistas, porque as escolas adventistas normalmente eram pagas, eles não tinham condição de pagar. Então eu tinha que me virar nas escolas públicas, né? Sim. E assim eu fiz até entrar na faculdade, né? Toda sempre escola estadual disso, escola estadual. Então o ginásio se chamava Ginásio Marechal Rondon, e o científico, que na época se chamava científico, né? Eles ali foram 3 anos numa escola, ginásio estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. E dali eu entrei para a escola de medicina. E como que foi essa decisão? Pois Você já tinha esse sonho? Essa coisa aí, foi assim, curiosa, né? Não foi uma opção minha, para ser bem honesto, tá entendendo? Eu queria ser engenheiro, né? Meu pai era marceneiro, sempre construindo e tal. Então, para mim, esse negócio de construir era o meu, né? Era aquilo que me atraía a atenção, né? A minha mãe nem sequer achava que eu tinha que fazer nenhuma escola superior, né? Quando eu estava terminando o ginásio, ela achou que, olha, já está bem, você já está... Porque ela chegou até o 3º ano primário e parou por aí, né? Então, o filho já foi até a 8ª série, né? Então, já era assim um avanço na família. Aí ela disse, agora eu vou te pagar um curso de datilografia e você vai ser um auxiliar de escritório, né? Que era uma coisinha que na época dava status, né? Um statuszinho, né? Que não precisava ser trabalhador braçal, né? Então, ela me via assim. Eu que, no fim, acabei escolhendo terminar o científico. E aí ela disse, se você quer continuar a trabalhar, então você tem que trabalhar também em casa, de alguma forma, e um lugar de graça. Não temos condições para pagar. E quando terminei esses anos, eu tive que optar, né? Se eu ia para áreas humanas, ou biológicas, ou letras e essas coisas aí, ou exatas, né? Aí que eu queria ir para engenharia. Minha mãe disse, não faz engenharia, não. Aí ela me tirou da cabeça. Eu disse, mas o que você quer, mãe? Não, faz medicina, faz medicina. Na época o médico era muito autônomo, né? Ele era assim uma figura que era o dono do seu nariz, né? Então ela via que eu não ia ter problemas com sábado, essas coisas todas, e ela achava que o engenheiro ainda de repente tinha que trabalhar no sábado também. Ela achava que isso
Foi esse ângulo só, né? Ela viu assim a questão do sábado, né? Eu não estava tão pensando nisso, né? Mas já que ela... Aí eu acabei aceitando a ideia dela. Aí eu fiz o vestibular na época, lá na URGS, né? Uma faculdade também paga, não paga, né? Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu me graduei lá, né? Essa foi a razão da minha decisão. Custou um pouquinho para me acostumar com as ciências. Eu gosto de ciências exatas e não de ciências biológicas, porque a biologia não parece ser muito exata. É tudo muito assim, né? Parece que é, parece que não é. E engenharia não. Isso aqui é a altura, largura, cálculo, beleza. Qual foi o ano da sua graduação? O ano da sua graduação? Terminamos, eu comecei em 1964, né, e terminei no fim de 1969, né? Praticamente me formei em 1970, né? Então foram 6 anos ali na URGS, né? Ok. Agora nós falamos um pouquinho da sua família de origem e gostaria que o senhor falasse também um pouquinho da família que o senhor formou, né? Então, qual o nome da sua esposa, como vocês se conheceram e quando que vocês se casaram? Então, o nome da minha esposa, né? Não tive nenhuma outra. Ela é Ada, né? Ada Margarida, né? Era Ada Margarida Preto, pela sua origem, né, na família, e depois agora é Ada Margarida Cruxi. Bom, eu conheci ela na igreja mesmo, né? Nós nos conhecemos na igreja em Porto Alegre, né? Aí nessa ocasião eu já morava em Porto Alegre, né? Quando eu entrei na escola de medicina, aí minha família resolveu mudar para Porto Alegre. Antes nós morávamos no interior, porque ali seria mais fácil para mim, né? Tá. Meu pai também trabalhava em Porto Alegre. Então eu frequentava a Igreja Central de Porto Alegre e minha esposa frequentava uma outra igreja, numa igreja chamada Floresta, né? Que era um pouco mais afastado dali. Mas as igrejas de vez em quando se encontravam assim, em reuniões de jovens, né? Num lugar lá onde tinha jogos e tal, né? Geralmente sexta-feira, não, sábado à noite. Aí eu conheci ela, né? Ela lá tem a história dela, né? Do jeito que ela acha que as coisas começaram, né? Não sei o quê, a gente jogava ping-pong na época, né? Então foi ali, né? Que a gente se conheceu e aí eu comecei a frequentar mais a igreja, porque na realidade eu morava mais perto da igreja dela do que da igreja central, né? Mas eu ia na central porque meus amigos todos eram de lá, né? Mas aí, quando você arruma um namorado, aí os amigos ficam em segundo plano, né? Então a minha vida mudou para aquela igreja e nós então ficamos... Isso foi, eu acho que eu estava no 3º ano de medicina, um pouco antes, e a gente começou a se conhecer e namorar, e casamos quando me formei. Então, qual foi a data do casamento? 13 de janeiro de 1970. Certo. E vocês tiveram filhos? Pois é, tivemos 3 filhos, né? 3 filhos, né? Uma está aqui, sentadinha ali. Qual é o nome deles? É a Cristiane, uma outra menina é Lilian, e um rapaz, que é o primeiro, que foi o primeiro, essa aqui foi a caçula, foi o Edgar. Então, os 3 que a gente teve. Logo no começo, assim, foram meio um atrás do outro. E então, eles estão todos hoje por aí. Amém, que Deus seja louvado também pela família, né, que o senhor formou. Agora, passando para a parte da sua carreira profissional, onde que o senhor começou a atuar como médico? O senhor poderia fazer esse breve histórico, né, dos locais onde o senhor atuou? E especialmente com relação à obra, né? O senhor foi um dos pioneiros, né? Nessa área, na Igreja Adventista. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso também? Pois é. Bom, na realidade foi assim. Eu estava no 3º ano
de medicina. E um belo dia chegaram lá na minha casa, né? Na época eu fiquei pensando, de onde vem esse pessoal aí, né? 3 pessoas chegaram lá de Fusquinha, na época o Fusquinha era o carro top da linha da época. E eles bateram lá em casa e tal, me perguntaram se ali morava eu, né? Se eu morava ali. Esses camaradas me conhecem, né? Bom, aí depois eu fui, né? Um era o presidente da associação, da Associação Sul-Rio-Grandense. O outro, eu não sei, esse eu não me lembro quem era mais uma autoridade da igreja, não sei de qual nível, e o gerente do Hospital Adventista, aqui no nosso Hospital Adventista, aqui em São Paulo. Na época ele era o gerente. Eu não estou lembrando o nome dele, a minha esposa lembraria, mas eu não me lembro dos. Mas eles foram lá, para quê? Para me convidar para ser um obreiro e trabalhar aqui em São Paulo. O senhor já era formado? Não, eu estava no 3º ano. Terceiro ano. Ou no fim do 2º, início do 3º. Então eles vieram me convidar. Eu digo, mas como assim, né? Eu não sabia nem o que era obreiro, não sabia nem que tinha hospital aqui em São Paulo, enfim. A gente conhecia a igreja adventista assim, em casa, sábado na igreja, né? E só, né? E a doutrina da igreja, mas conheci o aparato todo que a igreja é, né? Uhum. Então, aí ele explicou, não, é assim. Tá bom. Eu fiquei assim de dar uma pensada, né? Conversei com a mãe, né? Com o meu pai. Aí eles ficaram meio assim, né? Em São Paulo, né? Eles não davam muito a fim de ver eu sair de casa, né? E meu pai, então, achou assim, né? Que isso? E a minha mãe já um pouco mais, né? Ela disse, não, mas quem sabe você vai lá, fica um tempo, né? Depois você volta, né? Aí ficou assim, né? Bom, como eles não foram contra, assim, né? Eu acabei pensando, bom, então eu vou. Mas eu botei na minha cabeça o seguinte, eu vou, mas não vou voltar. O senhor estava decidido. Mas eu não disse isso para eles na ocasião, né? Eu disse apenas, eles disseram, tá bom, então vai. Meu pai mais enfaticamente, né? Não, tu vai lá, quem sabe você faz lá seus cursos e faz alguma pós-graduação. Você volta, né? Então. E aí, bom, mas quando eu decidi, realmente foi uma decisão assim, né? Tanto é que eu fiquei até agora, né? 52 anos mais ou menos, né? Não, como obreiro, quer dizer, obreiro porque a gente é obrigado a se aposentar na obra, né? Uhum. Mas eu trabalhei dentro da organização, assim, como regular, até praticamente ano passado. Nossa, e qual foi o ano inicial, quando o senhor foi contratado mesmo? Pois é, foi em 1970, né? Assim que o senhor se formou, o senhor já foi para São Paulo. Bom, aqui uma curiosidade, eles disseram, olha, se você aceitar, nós vamos te dar uma ajuda de custo, vamos dizer assim, né? Daqui até a formatura, né? Tá bom, não pedi isso, mas eles quiseram dar. Na realidade, eu conseguia comprar um livro por ano, né, de medicina, né? Com a ajuda que eles davam, né? Assim, meio simbólico, né? Para a gente manter um pouco de vínculo, né? Uhum. Então, mas ficou assim, né? Assim que eu me formasse, então eu viria para São Paulo, né? E aliás, eles já pediam que eu vou nas férias, então algumas vezes nas férias eu passava um mês aqui conhecendo e vendo e tal, né? O que eles queriam fazer, planejando nada, mas assim, ver a estrutura, como é que é a obra e tal, né? Então eu acabei vindo para cá duas ou três vezes que eu me lembro que eu passei 30 dias nas minhas férias escolares lá para conhecer aqui em São Paulo, né? Então ficou mais ou menos definido que terminasse e me formasse, eu viria para cá, né? Então formei, casei em 13 de junho, aí ainda ficamos um mês assim, ainda meio de mel, vamos dizer assim, né? Mas já viajando para cá, então acho que eu cheguei em fevereiro aqui,
E então aí começou, né? Começamos no Hospital Adventista. Na época era na Liberdade? Não, no mesmo lugar de hoje. Sim, a Liberdade continua sendo, né? Qual que era a função do senhor lá? Bom, médico, né? Quando você chega lá, médico, né? Atendia qualquer coisa que aparecesse, né? E, na realidade depois, com o tempo a gente vai vendo, né, o que realmente se passava no hospital e tal, né? E são coisas que a gente não se fala, né? Se eu soubesse, digamos assim, todos os detalhes, eu talvez desse uma recuada, né? Porque o que eles queriam mesmo, o hospital, ele era um hospital que tinha tido obreiros, né? Alguns médicos ali, porque ele foi fundado pelo Dr. Galdino Nunes Vieira, né? Então ele era, acho que, obreiro da obra e tal, e criou ali. E aí, acho que se cercou de outros médicos também, comprometidos com a organização, né? Mas como eram poucos na cidade de São Paulo, né? Então foram agregando assim outros médicos, mas que não eram obreiros, né? Eram médicos que prestavam serviço, traziam seus pacientes. Não né? era dedicação exclusiva. Mas não era dedicação exclusiva e também não tinha nenhum vínculo com a obra em si, né? Eu chegava lá, cobrava os honorários e pronto. Mas na época eles estavam querendo assim tornar aquele hospital um pouco mais denominacional, né? Porque vários deles não eram nem sequer adventistas. E alguns obreiros adventistas que começaram, aí, né, numa certa altura, também acharam que chega de obreiro e tal, né? E então resolveram não ser mais obreiros, né? Mas continuaram trabalhando ali. E então a obra perdeu um pouquinho, vamos dizer assim, o controle, né? Não é bem o controle, mas queriam mais denominacional, assim, um esquema assim, né? Então aí eles começaram a chamar obreiros, né? Eu fui um dos primeiros que chegou, depois veio o Dr. Natanael, que inclusive agora mora aqui perto, depois o Dr. Felau, e depois um outro, o Dr. Oswaldino, que infelizmente morreu num grave acidente que teve um congresso em Gramado, aí, um problema que eu... Então nós começamos a trabalhar ali mais ou menos assim. Depois de algum tempo ficamos meio sozinhos, porque os outros criam um clima ali não muito, né? No fim ficamos ali nós obreiros, mas alguns não obreiros. Quantos anos o senhor ficou ali e quais as funções que o senhor ocupou? Pois então, como médico, né? Na época era médico generalista ali. Bom, eu fui algumas vezes. Quando eu cheguei, o doutor, que era o médico responsável, né? Um pouco antes de eu chegar, era um médico que ele morava no Paraná, mas ia lá de vez em quando, e eles colocaram ele, não sei por que razão, um diretor ausente, né? Depois colocaram outro do próprio hospital, né? Mas foi assim um pouco provisório e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele também renunciou, não quis mais, né? Aí estavam nós, como eles nos chamavam assim, esses garotos, eles davam um termo até um pouquinho mais pejorativo. Então, mas aí o administrador pediu para mim, olha aqui, ó, o diretor foi embora e tal, e você fica aí como diretor aí. Nunca tinha sido diretor de coisa nenhuma. E então entrei ali. Foi um desafio para o senhor. Pois eu fiquei não sei quanto tempo, né? Mas aí deu um pouco de problemas e crises e tal. Então eu fiquei algum tempo ali. Depois veio um outro, aí colocaram o Natanael. Depois o Natanael saiu, me colocaram de novo. E era assim, eu ficava me alternando com a função de médico, só o médico, né, como um administrador técnico, no caso, do hospital, né, até 1980. Bom, o que o pessoal sempre me quer entrevistas é justamente porque, não tanto pelo hospital adventista, né, porque ali não houve nada de novo em si, né, uma continuidade, um trabalho
que eles só queriam assim torná-lo mais denominacional, né, esse é o objetivo. Então, o senhor ficou lá até 1980. Ok. Agora, o que realmente motivou a minha vinda para uma outra área, né, foi em 1980, né. Eu já estava assim com uma certa, vamos dizer assim, tendo contato, né, com uma outra visão da medicina, né, porque essa visão que tem o hospital, lá, em geral os hospitais, é a visão da igreja, né, mas é uma visão, assim, vamos dizer, parcial da igreja, né. Ela foca bastante na questão de tratamentos, cirurgia e medicamentos e tal, né, mas no Espírito de Profecia foca muito sobre a parte de prevenção e tratamentos sem esse, pelo menos para não precisar, né? E isso a gente não vê muito, nunca vi, e até hoje tem que confessar que não é tão, não permeia tanto a área médica adventista, nem aqui nem no mundo inteiro, porque viajei muito pelos Estados Unidos, principalmente, Argentina, até na Europa fomos para conhecer, né? Mas o foco é mais ou menos o mesmo, né? Então, eu tinha conhecido uma clínica aqui em São Paulo, de uma pessoa, uma senhora, que começou um trabalho assim, com tratamentos naturais, essas coisas assim, mais vamos dizer assim, mais denominacionais em vários aspectos, não que a medicina do jeito que é a cirurgia, isso também está tudo dentro de um plano geral da obra, né? Mas o foco talvez mais importante, que é o ensino e a prevenção, os hospitais dão, mas é muito pouco, né? Mas eu sempre digo assim, os hospitais são mais para apagar incêndios, mas não para instruir as pessoas a evitarem o incêndio, né? Sim. Então essa clínica estava começando lá no Valo Velho, o nome dela é Catarina, ela é conhecida hoje ainda como Dona Cátia. E eles estavam começando, eles fizeram eles improvisaram comprar lá uma propriedade que era uma granja de galinha. Então eles tiraram lá os puleiros todos e transformaram em quartos para pacientes, né, onde eles começaram a tratar assim, com banhos, com sauna, com massagem e com alimentação vegetariana. E a Dona Catarina era adventista, ela tinha essa visão, né, ela era adventista, naturalista. Assim. Ela se converteu ao adventismo, né, não fazia muito tempo, né, e ela então estava com aquele foco, né, assim, bem, e ela estava junto com outro que também se converteu à igreja adventista e ele era judeu, né? Você sabe que judeu, quando se converte à igreja adventista, ele traz uma bagagem, né, muito boa, né, que a maioria dos conversos não trazem, né? Se você vem da igreja católica, qual é a bagagem que você traz, né? Eles não sabem nem o que é a Bíblia, praticamente, né? E os judeus não, eles conhecem quase de cor toda a Bíblia, né? Pelo menos até o início do Novo Testamento, né? Ele discutia com você não conseguia discutir com ele. E agora que quando eles acrescentam o conhecimento, quando eles aceitam a Jesus, aí a visão deles fica muito, né? Que nem Paulo, né? Tem uma visão, então tem muitos Paulo. Esse era um tipo desses Paulo, né? Então a gente conversava, eu debatia com eles. Eu no começo eu achava aquilo tudo muito estranho, né? Para quem se estudou numa escola de medicina, né? Que tudo era na base de remédio e tal. Aí o camarada vinha dizer que dava para tratar asma com banhos. O que vocês estão malucos? Então eu fiquei 7 anos lá, meio que discutindo com ele, mas ao mesmo tempo ajudando eles, porque tinha que ter um médico ali para dar uma cobertura, né, e assumir uma responsabilidade. E no fim eles acabaram, vamos dizer assim, me vencendo, né? Me vencendo porque não é que eles me venceram, eu fui estudar esse assunto, né, nos nossos livros, e aí eu pensei, mas caramba, eles estão certos, pelo menos no modo como eles vêm ali, estão corretos. Aí eu pensei, por que não fazem uma coisa dessa dentro da igreja?
Eu até convidei eles para eles entregarem aquela clínica para a igreja administrar, né? Porque eles tinham assim um pouquinho de, né? A igreja não aceita e tal, né? Sempre queria um pouco de não, entrega para a igreja e tal, né? E aí porque eu era obreiro, né? Eu não tinha assim, eu não podia ter um segundo emprego. E de fato eu não tinha. Eu fazia aquilo voluntariamente, né? Eles só me pagavam a gasolina para ir até. Então, eu pensei, se isso aí ficasse dentro da obra, né? Não seria tão melhor. E eles realmente resolveram um dia fazer uma entrevista com a associação para dizer, olha, nós entregamos tudo isso aqui para vocês administrar, né? Só que eles deram uma condição que a obra não aceitou, que eles gostariam de continuar na liderança daquilo ali. Aí a obra não aceita, né? A obra quer, ou tudo ou nada, né? Porque aí eles iam pensar, eles vão querer fazer o que até de repente a gente não aprova e então não dá certo. E de fato acho que não daria. Mas esse pensamento ficou na minha cabeça, né? Então quando finalmente eu tive que sair de lá, e então nós começamos a ter lá um grupo de estudo dentro do próprio hospital para ver a possibilidade de implantar uma parte desse tipo de tratamento no próprio hospital adventista. Então aí foi feita uma área lá onde começamos sim a fazer isso, né? Hoje não tem mais nada lá, hoje em lugar daquilo é um centro cirúrgico, né? O hospital cresceu, né? Mas na época a gente fez e os pacientes gostavam desse tipo de tratamento, né? Porque eles só ficam, normalmente caem num hospital, ficam deitados, só recebendo injeção e tal. Ali a gente, não, vamos lá, vamos fazer uma massagem, os que podiam, é claro. Era que época, mais ou menos? Isso aí foi em 1979, 78, 79, por aí. Onde a gente começou a fazer isso, né? E tínhamos reuniões e o que a gente podia fazer mais em termos de alimentação para os pacientes, né? Esse foi o início, né? Dessa nova mentalidade de não de suprimir a medicina que estava sendo exigida, mas acrescentar. Sim. Mas não havia nem espaço físico ali para isso. E esses tipos de tratamento, eles não podem ser dentro de grandes cidades, não dá. Então a gente percebeu, e também havia uma certa resistência de colegas, né? Eles achavam que isso era... Na realidade a medicina olha isso aí como um retrocesso. Mas como? Nós estamos no século XX, né? Agora no XXI, né? Na época era 20, onde a medicina já está manipulando genes, né? Isso ainda me vem falar em banho de assento. O que você... Então, mas por que isso? Porque falta a visão de que, na realidade, a medicina pode cavocar até onde quiser, tá entendendo? Mas nunca vão descobrir quem dirige isso. Tá entendendo? É verdade. Eles sempre pensam que eles vão encontrar a chave da última palavra, né? Que é a vida, né? Dentro da biologia, né? Então eles vão para o núcleo, já chegaram no núcleo, né? E o núcleo agora né? Fizeram o projeto Genoma, né? Então está tudo catalogado, etc, etc. Então a ideia deles é essa. Agora vão começar a manipular todos os DNA e RNA e tal, e nós podemos... E eles estão conseguindo fazer muita coisa nesse nível, né? A nível de bactéria eles conseguem fazer, né? Eles pegam uma bactéria, tiram um pedacinho do DNA deles, põem um DNA semelhante ao nosso, que produz, por exemplo, insulina, e aquela bactéria começa a produzir insulina. E aí eles pegam as bactérias, produzem insulina, que a gente usa, mas... Né? Então, tem coisas assim que a ciência faz que a gente nunca imaginou, né? Mas o fundamento não dá para saber através de um laboratório, não dá. Você vai olhar e tudo, mas e isso aqui, de onde veio, como é que isso funciona? E ninguém sabe, né? E Deus deu as razões simples. Ele disse, não, isso é um conhecimento meu. Deus nos ensinou como fazer isso funcionar bem, não o porquê que funciona bem. É verdade. Você quer saber agora se esse nucleotídeo tinha que estar lá ou aqui? Nós temos só de célula nós temos 30 trilhões, né? Chutando assim, né?
Cada célula tem um núcleo, e todos eles têm, né, os cromossomos, os 23 os pares de cromossomas e com milhares de genes e tal, né? Quem é que vai controlar tudo isso, né? Mas Deus controla tudo isso, sim. Mas Ele só quer que nós saibamos o que fazer para que essa coisa continue funcionando. Se você faz, ela vai fazer as coisas andarem. E se você não faz, aí vem todas essas doenças que andam por aí, né? Certo. Então, na época, a igreja não aceitou a condição, porém o Senhor ainda tinha aquela ideia, olha, precisamos fazer um local, um espaço com esse tipo de tratamento, de assistência, né? E então, como que isso se desenvolveu até chegar à clínica de São Roque? Pois é, então estamos agora em 1978, 79, né? Eu não me lembro exato das datas, né? Mas começamos mais ou menos nessa faixa de tempo e começamos a fazer as nossas reuniões ali. Aí veio uma situação ali no hospital, o nosso capelão, eu não sei se ele se aposentou, eu acho que ele aposentou. Então vagou a capelania, e na época nós pertencíamos aqui à União, na época era a União Central Brasileira, né? Agora é União Sul, não, era a União Sul Brasileira. E hoje é Central. Hoje é Central, né? Mas era Sul, né? Era daqui até o Rio Grande do Sul. Uhum. Então eles que cuidavam do nosso, aliás, não é eles, era a associação, mas eles também participavam das reuniões muitas vezes. E aí nós estávamos sem capelão, e aí então estávamos procurando um capelão. Aí o pastor João Wolff, na época, ele era o presidente, eu acho que era da União, ele estava presente. Ele disse, eu tenho uma pessoa muito que acho que vai se encaixar bem, porque ele já conhecia um pouquinho assim esse movimento, mas, né, e tal, não sei se ele estava aprovando ou não, mas eles, olha, tem um pastor assim que gosta desse negócio e tal, e eles estavam até meio com dificuldade de o que fazer com ele, porque era um pastor, né, o pastor Cid O'Neill, eu deve ter ouvido falar, o pastor Cid O'Neill, ele começou a ser pastor lá em Umuarama, né, na cidade interior do Paraná, e a esposa em casa fazia muitos tratamentos assim para a Irmandade e tal, né, e eles viram que aquilo ali era uma coisa assim que atraía irmã. Também nessa mesma linha, né? Então, claro, coisa que podia ser feita em casa, né? Então ela fazia banho, isso e aquilo, e começou a dar resultados aquilo. Como se fosse uma pequena clínica, mas ela fazia assim, de graça, né? Nada de. E aí muitos foram lá, né? E aí o pastor começou a se interessar pelo assunto e começou a pregar sobre o assunto. Aí parece que não caiu muito bem nas graças da administração local, de que não, mas isso aí é coisa mais para médico, você fica na tua. E então estava assim, né? E aí acho que o pastor, que era o pastor que cuidava de todas as associações aí da praxe, ele ficou sabendo, né? Então ele trouxe ele para cá, né? Ofereceu para o hospital que ele talvez pudesse, como capelão, nos ajudar nessa filosofia, né, de saúde e tal, né, implantar isso no hospital também, né. Aí nós fomos lá na casa dele e ele ficou contente porque ele disse, a gente não sabia mais o que fazer. Nós estávamos orando justamente para saber o que fazer da vida, porque ele já sentia que continuar nessa linha a associação não ia permitir. Então eles estavam pensando em ir para os Estados Unidos, estudar outra coisa e ver, mas ficar nessa área, né? Aí ele achou que isso foi assim uma resposta das suas ansiedades e tudo mais. E aí, e ainda foi na época o administrador do hospital, que era o pastor João Lotz, e eu fomos visitar ele pessoalmente, né? Ele achou que... Aí ele aceitou. Então, quando ele veio, aí esse grupo, né, que estava já mais consolidado nesse assunto, né,
ficou agora uma hora, agora era pastoral também, né? Porque era só um grupo médico que estava pensando nessas coisas, né? Sim. Tínhamos a participação de uma nutricionista, né? Mas assim, na área de enfermagem, área pastoral, não tínhamos ninguém, né? Então ele entrou. E ele deu um bom impulso para nós, né? Porque como ele veio, né? Para nós era assim, bom, é uma coisa que é bom fazer, né? A ideia de fazer me surgiu enquanto eu estava lá, né? Vamos fazer dentro da obra, né? Mas ele sentiu mais assim o impacto de o que ele estava para onde ele veio, né? E ele então ficou bem entusiasmado com o programa e aí ele já tinha assim, um bom conhecimento que ele já tinha adquirido. Então somou tudo isso aí, e aí nós ainda fazendo esses tipos de coisas no hospital, né? Sim. Mas visivelmente limitado, né? Então aí surgiu a ideia, olha, acho que o melhor é ter um lugar onde faça só isso então. Mais próximo da natureza também, né? Como ali o senhor dentro do hospital, né? Aí, na época, a gente pediu pro administrador fazer um solário, né? Porque sol é um dos remédios, né, da natureza. Mas onde tem sol na capital de São Paulo, né? Então, não sei se conhece o Hospital Adventista de São Paulo. Conheço. Conhece? Bom, hoje tem aquela torre grande e tem aquela parte da frente é o que restou do que era o hospital na época que eu vim. É um casarão assim, né? E naquele tempo o casarão ainda ia para trás, assim, ele fazia um L. E lá atrás a gente, então, no terraço, a gente, vamos fazer um solário aqui. Então, como é que a gente fazia? Botamos lá umas cadeiras de deitar e tal, para os pacientes, né, que estavam lá. Funcionou, né, mas era muito difícil, né, porque só tinha sol de um horário a outro, porque os edifícios, né, ao redor, né, davam sombra. E todas as manhãs, porque a gente colocou lá coisas brancas lá, né, era uma camadinha de fuligem, né, aí tinha que lavar tudo aquilo ali, então era um trabalho. Não era, né, muito saudável, de certa forma. Ou então lá no 6º andar, porque já tinha uma torre assim construída, né, não funcionante, né, mas estava para chegar lá em cima, né, com elevador, mas aí tinha que subir 6 andares, né, também não foi muito. E aí então é a ideia, não dá realmente, hospital, por mais que se queira fazer, não é possível, né. Daí começamos a pensar, vamos então para fora. E começamos a procurar terra por aí. Mas novamente, quando a gente estava lá, alguém fez um desenho, uma planta, mais ou menos como seria. Então levamos de novo para uma mesa e estava de novo esse mesmo pastor que ajudou a trazer o pastor para cá, o pastor João Wolf. E aí a gente falou, a gente tem que fazer uma clínica, porque senão... Ele olhou lá e disse, olha, isso aí nós já temos uma pronta, né? Quer dizer, eu já sei de uma que está pronta. Onde? Aí ele falou, ali em São Roque, onde é a clínica até hoje, né? E ele disse, a União recebeu uma oferta de compra de uma senhora que estava fazendo ali, queria fazer uma clínica ali de fisioterapia, porque ela era fisioterapeuta. Quer dizer, é uma judia, né? Que tinha a ideia de fazer uma coisa fora, né, para recuperação, né, não sei de onde ela tinha essa noção, né, mas aí o esposo morreu no meio do processo, aí ela sozinha não quis tocar, pôs à venda, ofereceu para a União como um acampamento, né, porque ela não imaginaria que a igreja quisesse fazer o que ela tinha planejado ali, né, um lugar de recuperação e tal, né, então... Isso foi a mão de Deus, né, doutor? Bom, nós entendemos assim, né, porque a gente lia no Espírito de Profecia, né, porque a gente estudou muito, né, esses assuntos estão no Espírito de Profecia, né. Sim. Se você quer esses detalhes, estão lá, né, não, biblicamente, mas não tem especificamente isso escrito. Então, inclusive, ela dizia, tem que fazer pequenas clínicas, né, fora das cidades, e ela dava até a distância das cidades, mais ou menos, né? Então ela dizia uns 60 quilômetros da cidade, né? Então nós achamos essa clínica no quilômetro, porque
a numeração vem de São Paulo para cá, né? Na estrada aqui. Então era o quilômetro 59,5. Olha só. Mas para chegar até lá tinha que fazer mais uma ruazinha e que dava 60 quilômetros e mais alguns quebradinhos ali, né? Então nós não estávamos assim muito duvidosos quanto. Sim. E isso nos animou muito a enfrentar todo tipo de tudo que se pode imaginar, né? Oposição, gente, todas as áreas, né? Gente apoiando, mas gente não apoiando, médicos, alguns do nosso lado. No fundo polarizou, né? Mas a gente não sabia como não polarizar. A gente simplesmente achava que isso estava ali, estava escrito, por que não? Mas são coisas que, quando você não tem experiência, você não sabe direito, né? Que às vezes as reações são, quando você pensa, poxa, eu estou fazendo um negócio que está ali no Espírito de Profecia, mas por que o fulano é contra? Não, né? E a gente não entende isso. Até hoje, hoje eu entendo, né? Entendo porque eu sei que é assim, mas não porque eu entendo, né? Mas sempre foi assim, né? Quando Jesus veio aqui, ele teve oposição, não teve? E como? E na própria igreja, né, dele. Então, aí a gente vai aprendendo que a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Então, qual foi a data mesmo da compra dessa clínica e da fundação? Pois é, nós compramos ela, acho que no ano de 1979, fim de 79, se eu não me engano. Daí, então, no começo de 80, né, a gente então estava com ela na mão, mas ela era uma clínica que ela estava assim, o geral estava pronto, mas assim, detalhes e estruturas ainda não. Então nós, para fazer a clínica funcionar, tivemos que adaptar aquilo lá durante um ano, né? Começamos ali em 1980, em janeiro, fevereiro, não me lembro. E trabalhamos, quer dizer, eu continuei trabalhando no hospital, mas a minha esposa, nós mudamos para lá e ela ficou ali para para os trabalhadores e fazer refeições e enfim, cuidar ali, uma administradorazinha ali. E qual foi a equipe que foi levada a essa clínica? Já tinha uma equipe de médicos? Não, por exemplo, aí que tá. Como médico só tinha eu, né? Quer dizer, não tinha eu. É que não comportava mais de um, né? Porque uma clínica que está começando do nada, não tem um paciente, né? Quantos médicos eu posso levar para lá? Nenhum na realidade, né? Mas como eu estava no hospital, né? Eu mantive os vínculos com o hospital. E vim para cá, né? Tinha mais médicos também que estariam, vamos dizer assim, um até estava bastante disposto a vir para lá, mas no fim optaram por mim, né? Eu estava na administração do hospital naquela ocasião, né? Então foi assim meio natural, né? Bom, ele já era o diretor, ele que gosta disso, né? Então me encaminharam para lá. Na época era o que eu estava querendo, né? Lógico, né? Mas poderia ser outros também, teriam feito, acho que até melhor que eu, assim, sabe? Era o Dr. Lovísio, ele também era um dos, o Dr. Ibrahim Said, né? Ibrahim Said, era um médico oftalmologista, né? Ibrahim Said, eu acho que eram nós três. Um ano depois veio o primo da minha esposa, que se formou no Rio Grande do Sul também, e ele se juntou no segundo ano da existência da clínica, né? A clínica estava começando já a ter algum suporte, então ficamos em dois, né? Porque um é um pouco complicado, né? Você tem que ficar dia e noite, né? Os pacientes começam a vir e tem que ter alguém de noite também ali, né? E fim de semana, então você não tem mais. Realmente, no primeiro ano eu não tinha nada livre, não tinha nem sábado, nem domingo, feriado, nem nada. Então, no segundo ano, então acrescentou mais um médico, né? Então esse foi o Dr. Ildemar Feliciano dos Santos, que ficou lá um bom tempo, até 92. Hoje ele não está aqui, ele é professor já
de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda. Ele foi fazer mestrado e doutorado, era para voltar, ficou por lá. Então, a gente teve que tocar a clínica. E quais foram, assim, os principais desafios iniciais? E se o senhor puder fazer um resumo, né, de como que cresceu e como ela está hoje, o senhor ainda mora lá? Tá, bom, como cresceu? Bom, vamos então começar, né, como cresceu. Pois é, ela cresceu assim, né, bem aos poucos, né. No primeiro dia, nós não tínhamos paciente. No primeiro dia, quando a gente inaugurou, né, porque não é que nem hoje, né, hoje você espalha na mídia, é capaz de ter já candidatos, né, mas naquele tempo, quem é que conhecia a tal da clínica? E na época, 60 quilômetros de São Paulo era mato. Sim. Né? Aquilo era, nossa, ali passava um ônibus uma vez por dia, eu acho, né? E carro de vez em quando. Então, a gente é assim, uma coisa muito pela fé, né? Vou ser bem honesto. Querer que os pacientes te procurem onde ninguém conhece, onde não tem nem condição direito. Então, nós começamos. É um fato assim, curioso, né? Que talvez tenha alguma... Quando nós estávamos começando, poucos pacientes, eu não me lembro se tinha... Não, então, só para curiosidade também, uma pessoa que morava ali na região, ele começou passeando ali, já era meio aposentado, né? Um dia ele viu aquilo lá, o que vocês estão fazendo aqui e tal, aí alguém explicou, não, isso aqui vai ser uma clínica, assim, assim. Ah, sério? Mas eu conheço esse tratamento, e aliás eu estou precisando desse tratamento, porque eu estou com isso, estou com aquilo, né? E, pois é, não, nós vamos inaugurar só no fim do ano. Mas aí ele entrou lá dentro. Não, mas aqui já dá para fazer, sim. Aqui tem uma banheira, porque tinha várias coisas. Tinha uma banheira que tinha isso, tinha aquilo. Não. Eu já vou, eu quero já começar a me tratar aqui agora. Mas não tem nada. Não, eu sei, eu conheço e tal. E ele ficou, camarada assim meio... Foi o primeiro paciente. Foi o primeiro paciente, né? Então ele ficou ali, né? Ele não comia, ele nem fazia a refeição, mas fazia. Tá bom, fica aí. Ele ficou assim, vários meses, né? Aí finalmente, em 14 de dezembro, nós, então, oficialmente inauguramos a clínica, né? Aí sim, colocamos secretárias e tal, né? Aí nós falamos para ele, olha, agora sim, agora está tudo pronto, você quer ficar aqui, então vai ali na secretária e tal, e aí faz isso. Nunca mais apareceu. Nosso primeiro paciente desapareceu do mapa, né? Quando ele viu que claro, o que eu ia fazer? Continuar ali na boa, né? Então, esse foi o primeiro paciente, né? Depois começaram a vir outros, né? Alguns da região ali, eu tenho uma foto, né, de um paciente sendo trazido de carroça, né, da região. Mas aí o que aconteceu? Logo depois, acho que em fevereiro, isso foi já em dezembro, né? Fevereiro, não sei se foi fevereiro, mas sei que foi próximo do início, de repente apareceu lá a Globo. A Globo apareceu lá. Aí, e era o programa chamado Fantástico. Você conhece esse programa? Sim. Não existe até hoje, né? Na época eles queriam coisas fantásticas mesmo, né? Hoje é um programa, eu nem sei mais, faz anos que eu não assisto, né? Mas programa. Mas era assim, eles queriam apresentar novidades, coisas assim que eram inusitadas, né, para a época. Então, aí, naquela época, começou a aparecer uma figura chamada... agora me fugiu o nome dele. Um naturalista, né, do Rio de Janeiro. Não sei o quê. E ele era meio midiático, né, ele... tratava assim, natural, mas ele era assim meio oriental, né? Sim. Natural, mas um pouco mistificado com a filosofia oriental, né? Mas falava muito em ervas e comida e tal. E então ele começou a ser meio conhecido aí pela mídia. E eles queriam fazer então uma reportagem sobre isso, né? E aí ele fez a reportagem, né, e tal, mas eles queriam agora um lugar onde que... ele não tratava em clínica nenhuma, né, era só consultório, assim, né. Aí, não sei, eles ficaram sabendo que tinha a nossa clínica lá.
Aí eles vieram lá para fazer um... Aí fizeram uma entrevista comigo, né, que não é daqui, conversando com eles e tal. E eles fizeram um monte de perguntas e tal, por que isso, por que aquilo, o que você não faz, o que faz e tal. E eu ali, né, pensando, né, que eles iam passar isso na televisão. Sim. Ué, me entrevistar para quê? Que nem aqui, né, estamos entrevistando e depois você não põe em lugar nenhum, né, o que eu estou fazendo aqui, né. Mas aí depois eu descobri o que eles queriam. Eles não queriam a minha entrevista, porque eles iam colocar a entrevista do outro lá, tá entendendo? Eles não estavam interessados em nossos princípios, né? Porque, inclusive, eu falei do café, da bebida. Você acha que eles iam botar isso no Fantástico, né? Para quebrar os seus patrocinadores, né? E o outro não falava nada disso, né? O outro não queria saber. Então, mas eles não, realmente, eu acho que foi mais por cortesia que eles fizeram isso aí. E apresentaram a clínica. Então, esse doutor, a clínica, e agora eles queriam testemunhas de alguém que foi curado dessas coisas. Sim. Aí eles foram procurar, eu não sei nem de onde eles arrumaram esses pacientes. 3 tipos de pacientes. Um camarada era epiléticos, não, problemas mentais, acho que epiléticos e asmáticos. Aí eles apresentaram lá no programa do Fantástico 3 testemunhos. O cara era epilético, começou a fazer tratamento natural e sarou. O asmático sarou. E o epilético, o asmático e qual é o outro que eu falei? Problemas mentais. Pronto, jogaram isso em rede nacional. Mas apareceu foi a clínica, tá entendendo? Nossa. Aí você pode imaginar, no dia seguinte, que era segunda-feira, foi uma inundação de carros lá naquele fim de mundo lá, todo mundo perdido, porque não tinha nem GPS, não tinha nada, né? Os caras se perderam lá, e onde é que é essa clínica que trata epiléticos, doidos e asmáticos, né? Aí eles chegaram, todo mundo de carro e tal, e o nosso administrador, o João Lotz, né? Nossa, ele ficou radiante, né? Porque da noite pro dia a clínica encheu. E nós tivemos que fechar, tá entendendo? Não tem mais vaga. E a fila de carro ia embora, né? Então foi uma providência, pois né? Porque... Mas o problema, essa foi a parte providencial, né? Por isso que eu disse, né? Vamos dizer assim, pareceu uma providência, não digo que não tenha sido, mas penso que aconteceu comigo lá dentro, porque eles abriram o Juqueri, eu acho, e soltaram todos os doidão lá, tá entendendo? Todos os familiares trouxeram os doidão para lá. Não era uma clínica de psiquiatria. Quando eu fui ver os pacientes, né, porque eles iam chegando, eu não tinha nem tempo de ficar, e eles já estavam ali querendo internar, e aí o administrador, não, mas já vamos, fica aqui, desconto, fica aqui, já... Quando eu comecei a visitar eles, né, entrei no primeiro quarto, assim, quando o doido me viu, ele já saiu correndo pela janela. E como é que eu vou, que estrutura eu tenho aqui para isso, né? Eu tenho aqui banho de assento, eu tenho alimentação. Não era esse propósito naquela então, época. Tá bom. Aí depois o outro lá com asma, né? E precisando de oxigênio, né? A clínica, né, ela mal e mal tinha um quarto, né, e um refeitório, e uma sauna, uma sala de massagem, né? Como é que eu ia tratar assim, desse nível, tá entendendo? E o outro era epilético também, né? O camarada com crise. Você precisa de uma infraestrutura de enfermagem e tal. Isso nós não tínhamos, né? A nossa proposta não era essa, tá entendendo? E eu dei a proposta para os caras da reportagem, né? Mas eles não estavam interessados no nosso sistema de alimentação, exercício, não, eles só queriam um ambiente, né, onde isso talvez pudesse ser feito para complementar a reportagem deles. Né? Bom, mas foi muito bom porque meses e até eu diria anos continuavam vindo gente que se lembrava, porque tem muita gente que viu, que legal, mas não tinha nenhuma doença dessa natureza. E quando um dia
começaram a ficar meio com asma e tal, vou lá na clínica de São Roque. Mas aí quando chegava era assim, mais espaçadamente, né? Nesse meio de tempo a gente foi aos poucos crescendo para ter, digamos, um pouco mais de estrutura para aceitar alguns desses pacientes, não doidos de tudo, né? E nem gente morrendo de falta de ar, né? Eu não tenho uma pessoa dessa. Mas aí mas foi assim, né? Aí a cliente se tornou conhecida da noite pro dia, né? Então, todo mundo ligando e perguntando. E a partir disso continuou crescendo. Aí a gente começou, né, a explicar, né, o que era a clínica mesmo, né? Então começaram a vir, assim, mais ou menos aqueles que a gente estava querendo que viesse, né? Mas eu acredito que aquilo ali foi, embora assim, meio doido, meio estranho assim, mas foi o que mais nos marcou ali naquela época, né? Que legal, doutor. E o senhor trabalhou na clínica até recentemente? Pois Quando o senhor se aposentou? Na realidade, a minha carreira foi assim. Eu fiquei até 1987 na clínica. Nessa época houve alguns problemas no Hospital Adventista e ali também estava um pouquinho apertado assim para 2 médicos, então eles me chamaram de volta para ir para o Hospital Adventista. Aí eu voltei. Aí eu voltei para a administração do hospital. Okay. Não logo que eu cheguei, mas aí o outro médico saiu. Eu fiquei de 87 até 95. Né? Aí esse doutor Ildemar, né, que estava comigo, ele continuou e ficou até 1992. Aí ele resolveu ir para fazer uma pós-graduação sobre saúde, como é que eles chamam isso? Promoção da saúde, tem um termo aí. Okay. E ele então foi lá, fez mestrado e tal, mas ele era para voltar. Então, e o senhor continuou ali no Hospital Adventista? Aí eu fiquei no Hospital Adventista, ele ficou até 92, aí ele foi, não voltou, aí botaram outro colega, aí esse colega ficou até 95, e aí ele acabou voltando para São Paulo. Esse aí foi o Dr. Lovisio, esse que eu mencionei logo no começo, ele ficou lá 2 anos, 3 anos, e ele no fim voltou para São Paulo, e aí me chamaram de volta para... Qual foi o ano que o senhor 95. voltou? 95. Então fiquei de 87 a 95, foram 8 anos no hospital, onde eu tive que voltar para lá, morar lá, né? E aí depois voltamos em 95, e aí eu fiquei assim, vamos dizer, aí eu fiquei como obreiro, registrado como obreiro até a aposentadoria, né? Mas eu continuei trabalhando como se eu fosse obreiro, mas agora sem os vínculos da obra, né? Mas como um obreiro normal, né? Podendo trabalhar em outros lugares se eu quisesse. Mas aquilo ali era ali e pronto, né? E foram quantos anos no total dedicados à obra? De obra total, desde que eu comecei? Desde 70? Pois é, de 70 até o ano passado. Até o começo do ano. Foram 92 anos. 52 anos. 52 anos, olha que legal. Que Deus seja louvado, né? Por tanto tempo. E nesses mais de 50 anos, né, de dedicação, qual que o senhor diria que foi o seu legado? Como que o senhor se sente que foi usado por Deus para abençoar as pessoas nessa mensagem, né, de saúde? Pois é, bom, veja, esse é um assunto que você não vê assim não é uma coisa assim sensacionalista, né? É uma coisa assim de base, né? Você tem que ensinar as pessoas no beabá da vida, né? Dizer como comer, o que não comer, né? Não é uma coisa assim tão espetacular como fazer um transplante, né? O transplante sai na mídia, né? Todo mundo acha que maravilha. Mas o que a gente ensina é coisa muito melhor do que fazer transplante. E o que é melhor do que fazer transplante? Não precisar dele. Com certeza. Entende? Então eu sempre digo para os... porque no Espírito de Profecia diz que cada membro, né? Você não é médica não, né? Não. Cada membro deve ser médico missionário. Você deve ser um médico missionário. O que é ser médico missionário? Você me perguntava. Todo mundo pensa, bom, então você vai estudar medicina e daí você vai ser missionário na África.
Era o que, né? Isso era ser missionário na visão geral, né? Que eu aprendi na igreja, missão, missionário. Eu li as histórias né? A gente quando era criança, né? Nossa, que legal, né? Ser missionário, ser missionário. Mas era assim, a parte, digamos, mais assistencial, de ajuda e tal, né? Que é importante, claro. Mas médico missionário é isso também, mas ela começa com uma missão de erguer o ser humano, tá entendendo? Sim. Porque a medicina não ergue o ser humano. Se você chega lá precisando de transplante, ela não te ergue, ela troca uma peça, tá entendendo? Como um carro, né? Se você está com o teu carro, estraga uma peça, eles colocam uma nova peça, e tá, vai cuidar do novo carro, ou do carro com peça, né? Agora, no mínimo, explicar para eles o que eles deveriam fazer a partir de agora para que esse coração não aconteça o que aconteceu com o original, né? Uhum. Então, isso não está na agenda deles, né? Então, isso eu estou falando transplante, né? Mas isso vale para qualquer doença, né? Você vai para o médico, está com pneumonia, ele te dá um antibiótico e fala que você curou. E volta para fumar, beber e fazer o que sempre fez. Então, você não curou, isso não é cura. Quer dizer, cura. Na realidade, curou, né? Mas não sarou. Vamos dar uma outra. Né? Em inglês tem duas palavras, né? Tem cure e healing. São coisas diferentes, né? Um é imediato e o outro é uma coisa a longo prazo, né? Sim. Então, eu só entendo, o Espírito de Profecia coloca assim, você só pode entender cura quando você muda seus hábitos, quando você troca toda a sua maneira de pensar, e aí você é uma nova criatura, né? Isso envolve mudanças das leis de saúde e também as leis morais, né? Então, praticamente, isso na Bíblia se chama conversão, né? Agora, o que é conversão? Conversão é uma mudança de rumo, nada mais, né? Vocês estão indo para lá, aqui eu estou indo nesse caminho, fico doente, o médico me remenda aqui, mas eu vou continuando para lá. Então, eu não estou curando, eu estou sarando, mas para quê? Para afundar cada vez mais no meu mau caminho, nos meus caminhos, né? Então, o que eu entendo, né, que foi, quer saber, legado, né, é mostrar que nós somos mais do que apenas uma melhora sintomática, né? A medicina é sintomática, né? A medicina tem coragem, por exemplo, de dizer para ti, olha, você tem tal doença, essa doença não tem cura e você tem que tomar esse remédio até o fim da tua vida. Mas você talvez pense assim também, não sei. Mas está errado. Primeiro, quem somos nós para dizer que uma doença não tem cura? Porque quem cura é Deus e não nós. Ou seja, na realidade, eu estou dizendo que eu, ser humano, não sei te curar. Médico meia boca, né? Você vai no médico e ele diz, sua doença não tem cura, mas eu vou te dar um remédio aqui que você tem que tomar pro resto da vida. Mas vem cá, você não me promete cura, porque eu tenho que tomar esse negócio pro resto da vida, que vai me dar outros problemas. Não, tem que ser assim, mas não tem outro tratamento. Não tem nada, mas lá na clínica de São Roque, não, aquilo é tudo. É assim, o negócio é assim, né? Então o senhor se sente que foi usado para promover mesmo esse caminho, né, essa mensagem. Tá ali minha filha, ela continua com essa mentalidade até hoje, tá entendendo? E ela aplica isso lá na igreja onde ele trabalha, e ela e seus assistentes lá, né? Mas é uma coisa tão simples, porque se eu te dou um bom conselho, né, hoje, e você fica com seu coração em boas condições, nunca precisa transplantar nem nada, embora, veja, não precisa ser médico para dar bons conselhos, precisa conhecer os princípios de saúde, está entendendo? Isso qualquer... agora ele já entende, porque já é médico também, né? Mas antes de ser médico, ele já conhecia tudo isso, tá entendendo? E a criança pequenininha, de 6 anos, você pode dizer, olha, isso aqui não é bom para a saúde, isso aqui... Quem não entende isso, né? Mas justamente por ser simples demais,
A alta classe médica acha que isso é muito, é descer muito, né? Então eles preferem começar lá em cima e aí não conseguem enxergar muitas vezes o que é óbvio, né? Isso infelizmente é o... Então, quando qualquer membro da igreja mostra para um outro vizinho dele, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui e tal. Na realidade, ele tá evitando que a pessoa tenha um câncer, que ele tenha um ataque cardíaco, que ele tenha isso e aquilo, se ele for fiel, né? E quanto mais cedo ele começar, menos probabilidade de problemas ele terá, né? Que também é tempo dependente, né? A gente tem que entender isso. Tem muitas pessoas que deixam de fumar aos 60 anos e aos 75 pegam um enfisema, né? Que já foi desenvolvido, né? Mas ele ainda viveu 15 anos, de outra forma ele estaria morrido já, né? Então tem que analisar assim, né? O ideal é nascer dentro a mãe já praticar isso, passar isso para o filho, e o filho desde os braços da mãe fazer isso. Aí eu acredito que aquela frase, né? Aqui fala, você me fez uma pergunta ali, qual é o versículo que mais, né? Isso, Esse é o versículo que eu mais uso, vamos dizer assim, né? Tem muitos versículos na Bíblia, mas esse era em Gênesis 15, 26, né? Êxodo 15, 26. Você pode falar olhando para lá, o versículo. 15, 26. Eu até esqueci da câmera. 15, 26. Onde Deus diz assim: se atento guardares os meus mandamentos, e escutarem a minha voz e cumprir todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, as que eu coloquei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Esse verso é um resumo do que se a medicina praticasse isso, acabava a necessidade de médicos. Quer dizer, nós limparíamos esse planeta com um verso. Em primeiro lugar, por quê? Quem é que sara? É Deus. Então, ele não pode sarar a humanidade inteira? Pode, mas ele não faz por quê? Porque ninguém segue. Tá entendendo? Ninguém quer dar ouvido à voz. A área médica não quer dar ouvidos à voz, infelizmente, né? Assim, como filosofia geral, não, porque ela é evolucionista. Ela acredita na evolução. E a evolução tem leis. É a lei do mais forte, né? Se vocês são fracos, é melhor morrer mesmo. Vamos ver se o que sobra vem uma geração mais forte, né? Mas não é o que se está se vendo, né? Isso aí, essa ideia de evolução é só teórica, porque ela nunca existiu. Né? Desde Adão até a raça humana vem evoluindo, né? Sim. Então, eles estão no caminho errado, dizendo que estão no caminho certo. Então, quais as suas palavras finais a deixar, talvez um conselho para quem for assistir o nosso vídeo? Então, bom, eu acho que eu posso pegar o gancho desse verso, né? Que se você não conhece nada de medicina, você, no entanto, seguindo essas instruções, é claro que você vai ter que aprender a saber quais são os seus estatutos, né? Os nossos livros, né, principalmente aqueles que conhecem a igreja, sabem que nós temos vários livros, tem mais de 2.000 páginas sobre assuntos de saúde, o que fazer, o que não fazer. Aparentemente é complicado, é muita coisa, mas isso é um assunto por uma vida inteira. Né? Nós podemos aprender de uma coisa, o principal você aprende numa palestra de 1 hora. Eu posso passar isso para uma pessoa. E se ela conseguir pôr isso em prática, depois ela vai se aperfeiçoando em detalhes e tal. Porque, na realidade, eu tenho que confessar que é fácil eu falar, mas é difícil de eu mesmo praticar. Né? Como você vai ter dificuldade, como todos nós, né? Porque se fosse fácil, talvez tivesse mais aceitação. Mas como necessita uma renúncia, mudança de coisas que a gente acostumou a usar a vida inteira, nem sempre é fácil, né? Sim. Infelizmente eu sei que o mundo não vai ser curado, porque a grandíssima maioria não vai aceitar, mas é nosso papel
fazer esse tipo de... Deus vai pregar o evangelho para todo mundo, sabendo que nem todo mundo vai aceitar, né? Mas a mensagem de saúde, ela tem duas funções. Isso está em um dos nossos livros, que a mensagem de saúde Deus nos deu para a igreja adventista, é a única igreja que tem essa mensagem, claro, para preparar um povo. A mensagem de saúde é para preparar um povo para a vinda do Senhor e também aliviar o sofrimento do planeta. Mesmo que eles não vão se salvar, digamos assim, né? Mas Deus não quer vê-los sofrendo. Com certeza. Assim. Se eles não aceitam o convite, né, da salvação em Jesus Cristo, mas que pelo menos não sofram. Deus é maravilhoso. Amém. Então nós temos essa mensagem assim, né, como duas, né? Então para nós é um meio de preparo, né? Muitas vezes eu ouço por aí, nossa, o mundo está terminando, vamos nos preparar. Mas eu fico pensando, mas o que nós entendemos por preparar, né? Fazer mais reuniões e fazer isso também. Mas o preparo tem que ser com você, seu corpo, que um bom corpo, boa mente, entende melhor o que Deus tem a dizer na época em que nós estamos vivendo, onde o engano impera em toda parte, né? É verdade. Então, eu queria muito agradecer você ter dedicado um pouquinho do seu tempo, né, para essa entrevista. Que Deus seja louvado pela maneira como o Senhor foi usado por Ele, né, por mais de 50 anos. Com certeza continua sendo usado hoje, né? Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e que Deus continue abençoando a senhora, a sua família, na sua trajetória. Pois é, agora os anos que nos restam, a gente vai falando o que aconteceu, né? Mas não só falando, quer dizer, falando sim, né? Mas a gente continua, né? É difícil de repente eu dizer, bom, agora acabou, não quero mais nem saber do que eu fiz. Não. Agora que você sabe melhor do que... Porque você cresce com o passar dos anos, né? E a experiência aumenta, né? Então, quando você está no auge da experiência e daquilo, enquanto não tiver com Alzheimer, né? Você tem muito a dizer, né? Então, é um prazer, foi um prazer. Se isso aí servir para alguém, eu vou me sentir... Com certeza será uma bênção, né? Para todos que assistirem. Muito obrigada. Encerramos por aqui.